Do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG131837300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG131837300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318-37300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma ainda mais eficiente.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais, em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25, 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muito empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. É dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @ig1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Seja muito bem-vindo, Guilherme, seja muito bem-vindo. Gratidão pela presença. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, gratidão por estar aqui nesta live, que o Senhor possa abençoar. E agora vamos sortear aqui mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor.
Oração de número 9. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318-37300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos agora dar início à nossa live. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar início ao sorteio. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e para que o Espírito Santo de verdade possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje vamos dar início com o rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Primeira. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 contém 6 versículos que diz assim: o sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação para suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todos os Israel, a saber, estatutos e juízes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número par, 18, e rebanho de número 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas, 1 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Judas. Livro de Judas contém 25 versículos que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: os fiéis pedem misericórdia. Versículo 4, 5, 6 e 7. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe nós que levamos o castigo das suas iniquidades. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Amós. Vamos aqui no sorteio do capítulo. Capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4 do livro de Amós contém 13 versículos, que diz assim: ameaças contra as mulheres de Samaria. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve esta palavra, vacas de Bansã, que estais no monte de Samaria, oprimes os pobres e masgais os necessitados, e dizei a vosso marido, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, e que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com figas de pesca. Saireis cada um em frente a si pelas brechas, e vos lançarei para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgai, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 5 do livro de Neemias. Capítulo 5 do livro de Neemias contém 19 versículos, que diz assim: medidas contra a usura. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tornarmos trigos nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote
Bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimo, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em... Perdão, Senhor. Em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim sejam todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essas denúncias às 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo mais uma oração.
Para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus Cristo, oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que estas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Livro de Eclesiastes, vamos aqui ao capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes contém 10 versículos, que diz assim: o procedimento prudente do sábio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias os acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis qual sobreviverá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que caiu, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Glórias ao nosso Senhor. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. 17 versículos, que diz assim: Judá será castigado pelos caldeus. Versículos 5, 6, 7 e 8. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias a obra tal, que vos não creis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que mancham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia
que se precipita a devorar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Coríntios 16 capítulos. 1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 1 do livro de 1 Coríntios contém 33 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. Exortações à unidade. Versículo 13, 14, 15 e 16. Está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, exceto Cristo e Gaio, porque ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas, além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 12 par e 11 ímpar. O livro aqui a ser sorteado. E o livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Capítulo 11 do livro de Apocalipse contém 19 versículos, que diz assim: ordem para medir o santuário do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: disponha-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário, e não amessas, porque foi ele dados aos gentios. Este por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13,
Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDinha. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Deus, o Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que prova na Bíblia Sagrada que estas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 36 dentro das mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor. A oração de número 2 diz assim: Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo estas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Vamos dar continuidade agora aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4, estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, que no final desta live estaremos sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação. Livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Obadias. Contém 21 versículos, que diz assim:
A restauração e fidelidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restouros. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Salmos. E o capítulo sorteado é o capítulo 81 do livro de Salmos. Capítulo 81 do livro de Salmos. Contém 16 versículos que diz assim: exortações a louvor e obediência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai a Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a sua harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa de lua nova, na lua cheia, dia de nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos que diz assim: a oração de Jonas no ventre do peixe, versículo 1, 2, 3 e 4. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Um sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 3 do livro de Ruth. Capítulo 3 do livro de Ruth contém 18 versículos, que diz assim: Ruth e Boaz na eira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejais feliz. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada da eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás, e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. O livro é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tito. Vamos aqui ao sorteio do capítulo.
Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos, que diz assim: deveres e qualificações dos ministros. Versículos 5, 6, 7 e 8. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos santos e que não são acusadores de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, anti-hospitareiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais o livro. Não se esqueça de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro em um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 11 do livro de Mateus. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de Mateus contém 30 versículos, que diz assim: João envia mensageiros ao Senhor Jesus. Versículo 2, 3, 4 e 5. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 16 do livro de Gênesis. Capítulo 16. Capítulo 16 contém 16 versículos, que diz assim: Sarai e Agar. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão a uniu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele abatido por 10 anos na terra de Canaã. Ele se a possuiu e ela concebeu. Vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 29 do livro de Êxodo. Capítulo 29 contém 46 versículos, que diz assim: o sacrifício e as cerimônias da consagração. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isto é o que lhes farás para o consagrar, a fim de que me oficie como sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeites, e
obreiras, asnas untada com azeite de flor de farinha de trigo, e os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos seguem a porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 9 do livro de Esther. Capítulo 9 do livro de Esther contém 32 versículos, que diz assim: os judeus matam aos seus inimigos. Versículo 1, 2, 3 e 4. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assessorar-se deles. Sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais, rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E o último livro é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E agora mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Seja muito bem-vindo, Jéssica. Vamos aqui. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 4. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 5, Lamentações, capítulo 5. Número 10, Amós, capítulo 4. Número 16, Neemias, capítulo 5. Número 11, Eclesiastes, capítulo 11. Número 24. Perdão. Número 14, 2 João, capítulo 1.
Número 1, Abacuque, capítulo 1. Número 8, 1 Coríntios, capítulo 1. Número 15, Apocalipse, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Número 18, Obadias, capítulo 1. Número 7, vai meditar no livro de Salmos 81, capítulo 81. Número 20, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Número 12, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 3. Número 9, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Número 4, Mateus, capítulo 11. Número 13, Gênesis, capítulo 16. Número 19, Êxodo, capítulo 29. Número 17, Esther, capítulo 9. E por último, número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Diga, eu, o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, após fazer a sua obra, receber verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives
de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Isso é como o Senhor Deus Isto é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço a presença de cada um de vocês nessa live. Que todos possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Camila. Glórias ao nosso Senhor. Fiquem todos na paz, na graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live.